Olá, querido irmão aqui do nosso distrito, do Jardim Primavera, Igreja Adventista em Itabuna, todos os nossos amigos que estão acompanhando aí no Facebook, Instagram, YouTube. Um grande abraço, sejam bem-vindos. Estamos na nossa segunda mensagem sobre o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. Esse tema que é muito importante para a nossa vida espiritual. Hoje vamos dar continuidade. Ontem falamos sobre o selo de Deus e a necessidade de sermos selados, né? Como acontece esse selamento através do Espírito Santo, né? E temos também o selo do inimigo, que é um selo que afasta, né, as pessoas de Deus. E vimos que só tem dois caminhos: ou estamos no caminho de Deus e somos selados por Deus, ou vamos para o caminho do mal e somos selados pelo inimigo. E vimos também que esse selamento é Jesus vivendo no crente, Jesus vivendo no cristão. A gente vai ver mais um pouco sobre isso nesse tema de hoje, tá bom? Vamos fazer uma oração, a gente poder abrir a Bíblia, feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, aqui estamos mais uma vez, Senhor, buscando a Tua face, a Tua presença, para estudar um pouco a Tua palavra. Senhor, nos dê, ó Pai, entendimento, discernimento espiritual, para que ao lermos a Bíblia possamos ter luz dos céus para entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Nos colocamos em Tuas mãos, nos ensina agora, ó Espírito Santo, e nos transforma para que possamos aceitar e colocar nossa vida em Tuas mãos, sermos submissos à Tua vontade. Que o Senhor abençoe, ó Pai, essas pessoas que estão orando comigo agora, suas famílias, nós pedimos em nome de Jesus, amém, amém. Quero convidar você a abrir a Bíblia aí, em João, agora o Evangelho, capítulo 15, João 15, no verso 1 em diante, vamos ler alguns versos. Nós vimos que ontem, que o selamento é Jesus vivendo no crente. Como é que acontece isso? Como é que é essa vida de Jesus no crente, do crente em Jesus, né? Permanecendo um no outro. E aqui em João 15, Jesus fala exatamente sobre isso. Ele fala muito claro, não tem dúvida. Quando a gente lê esse texto, a gente percebe o que realmente Jesus quer dizer. Ele não está falando em parábolas, apenas ele faz uma comparação, né? Mas é muito clara a maneira que Jesus expressa aqui em João capítulo 15. Acompanhe na sua Bíblia aí. Ele diz: eu sou a videira verdadeira. Jesus falando, ele é a videira verdadeira. E diz mais: o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele, o pai, o corta, e todo que dá fruto, ele, o pai, limpa, para que produza mais fruto ainda. Olha só, vai entendendo a questão do fruto aí, viu? Veja como é importante essa questão do fruto, do resultado. Verso 3, ele diz: vós já estáis limpos, falando para os discípulos, pela palavra que vos tenho falado. Ou seja, ao receber a palavra vai nos purificando, vai nos transformando. E assim estava acontecendo com os discípulos. Mas aí vem o verso 4, olha só o verso 4. Jesus disse: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo permanecer na videira, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Então Jesus está fazendo a comparação. Os galhos da videira, ali vão aparecer os cachos, né, de uva, se ele estiver realmente ligado ao tronco, senão não vai produzir nada. É isso que Jesus está dizendo. Então, assim como os ramos estão ligados à videira e produzem o fruto, assim nós também precisamos permanecer ligados a Ele. Ele é a videira. Ele diz assim, verso 5: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, olha só, ele repetindo de novo, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim,
será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Até aqui. Daqui a pouco a gente vai voltar aqui para João 15. A gente vai ver outros versos também, tá bom? Então a grande ênfase aqui de Jesus é que precisamos permanecer nele. E assim ele vai permanecer em nós. Os fluidos da santificação vão continuar correndo em nosso corpo, em nosso ser, em nossa vida espiritual, para que possamos dar esses frutos. Veja que o fruto é algo importante, porque quando não dá fruto, Jesus diz que corta. Porque se não dá fruto é inútil, não serve, não presta. A vida cristã, a vida de comunhão com Deus, a vida com Deus precisa ser uma vida permanente, uma vida constante, uma vida de crescimento, de santificação. Então nós temos que buscar a Deus e Deus vai se revelar a nós. Isso vai acontecendo diariamente, constantemente na vida do cristão. E assim nós vamos crescendo em graça, no conhecimento, no poder do Senhor Jesus, e vamos dar os frutos, vamos ter utilidade para Deus, vamos ser úteis para Deus, dando frutos de bênçãos, né, para a honra e glória dele. Agora, como é isso na prática, né? Como é que é isso na prática? Selamento. Vamos lá. Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 36. Vamos lá. Ezequiel 36, verso 26. Ezequiel 36, verso 26, que diz assim. Olha só o que diz a sua Bíblia, olha aí. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Olha o verso 27. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então veja, aqui faz parte do permanecer em Deus. Vai nos levar a sermos selados por Deus. Veja que o selamento é obra do Espírito Santo em nossa vida, mas com o propósito de nos fazer obedientes à palavra, à verdade, obedientes ao mandamento, à lei de Deus. Isso é uma obra que Deus realiza no ser humano. Ele transforma o coração, dá um coração novo. Ele vai tirar um coração insensível de pedra para dar um coração agora de carne, sensível à sua palavra, à sua vontade. E ele vai dar também o Espírito Santo para que nós possamos andar nos seus estatutos. É através do Espírito Santo que nós conseguimos andar na obediência. Então precisamos buscar esse poder, precisamos clamar pelo poder de Deus na nossa vida, todos os dias, para que possamos ser realmente obedientes, para guardar os juízos e os observar. Esse é o objetivo de Deus para todos os seus filhos, sermos obedientes. Esse é o selamento de Deus. Quando Deus sela os seus filhos, sela para a obediência. São aqueles que amam a verdade, que amam a palavra de Deus. Olha, coração novo. Grave isso aí, viu? Coração novo. Mas tem outro texto aqui importante que é Hebreus 8, verso 10. Abra aí sua Bíblia, Hebreus 8, 10. Está lá no Novo Testamento agora, está no Testamento do Velho. Vamos para o Novo. Hebreus 8, 10. Que diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Que dias está falando aqui? Ele está falando exatamente da nova aliança. A gente fala nova, a Bíblia traz esse termo nova, mas não quer dizer que é nova no sentido de ser outra. É nova porque o Senhor cumpriu a promessa de dar o cordeiro para sacrifício pelos pecados. Tá? Então o povo de Israel sacrificava animais, os cordeirinhos, que simbolizavam Jesus que viria. Então quando Jesus veio, ele foi o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então quando Jesus morre na cruz, ele cumpre a promessa de Deus de que a cabeça da serpente seria esmagada.
Está lá em Gênesis 3,15, né? Mas ainda não finalizou, por quê? Porque o inimigo não foi destruído. Ele foi vencido, mas ainda não foi aniquilado. A morte ainda existe. Mas quando Jesus voltar, a morte será aniquilada e o inimigo destruído completamente no fogo. Então, essa nova aliança, na realidade, é a mesma aliança. O sangue de Jesus, que foi derramado naquela cruz, foi derramado também pelos que vieram depois. Você entende? Os que vêm depois de Cristo são alcançados por esse sangue. Os que viveram antes de Cristo são alcançados por esse mesmo sangue. Por isso é um sacrifício perfeito. E ele então finaliza ali aquela necessidade de matança de animais. Não precisa mais, porque o cordeiro já foi morto, tá? Mas na aliança, a parte da aliança não é só a parte de Deus, tem a nossa parte nessa aliança. Deus faz a parte dele, mas ele pede para os seus filhos serem obedientes. Obedientes à sua palavra, obedientes à sua lei, à sua verdade. Então aqui está dizendo exatamente isso. Vou ler de novo. Hebreus 8:10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Que dias? Depois da morte do Cordeiro. Diz o Senhor. Aí como é que é essa nova aliança? A primeira aliança, a lei foi dada em tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Não foi Moisés que escreveu não, hein? Foi Deus mesmo que escreveu. Moisés escreveu as outras partes da lei, que chama a lei de Moisés, mas a lei moral, os 10 mandamentos, Deus fez questão dele mesmo escrever. Então essa lei que Deus escreveu em tábua de pedra, agora o que ele vai fazer? Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então veja, a aliança continua a mesma. Sangue derramado é a parte de Deus, e a obediência é a parte do ser humano. Tudo através do poder do Espírito Santo em nossa vida. Não é de nós mesmos, não somos capazes de nós mesmos de fazer isso. Mas com o poder de Deus em nossa vida, ligados à videira verdadeira que é Jesus, nós podemos então conseguir receber esse fluido santo, essa vivificação do Espírito em nossa vida, para podermos então obedecer. Deus escreve agora em nosso coração a sua lei. Então a lei não foi abolida. A lei, ela era escrita em tábuas de pedra, agora Deus escreve no nosso coração, Ele imprime na nossa mente, para que nós possamos ainda continuar obedientes à sua palavra, tá? Então isso é ser selado, isso é selamento na prática, tá? Aí vem 2 Coríntios 3:3, olha, abra sua Bíblia aí. 2 Coríntios 3, verso 3. 2 Coríntios 3:3. Diz assim. Achou aí? Vamos lá. Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, olha só, mas pelo Espírito do Deus vivente, olha, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Amém? Olha que coisa linda, queridos. Então aqui Paulo está confirmando exatamente isso que nós já tínhamos falado ali. Que Deus, através de Cristo, está escrevendo não em tinta, não com tinta, não em papel, não em tábuas de pedra, mas está escrevendo agora na carne do nosso coração. Está escrevendo em tábuas de carne, no nosso coração, para que nós possamos ser obedientes a Deus. Isto é o selamento na prática. Olha outro texto maravilhoso, 2 Coríntios 1. 2 Coríntios 1, verso 21 e 22. Não sei se você já tinha visto esses textos, mas são maravilhosos. Vá anotando aí, viu? Ele diz assim, ó, 2 Coríntios 1, verso 21 e 22. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou, olha, nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Percebe a ligação?
coração, o Espírito, coração, mandamento, coração, obediência. Então Deus está atuando aonde? No coração. Deus está atuando na mente do ser humano. Deus está atuando na nossa vida para nos transformar e nos fazer semelhantes a Jesus, para vivermos em obediência, irmãos. É isso que Deus exige de nós, obediência. A lei não foi abolida. Jesus não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir a lei e dar a sua vida, porque a lei foi transgredida. E agora, através da justiça de Cristo, da sua obediência e sua morte, nós podemos ser salvos, porque nós não somos obedientes, infelizmente. Mas nós precisamos estar ligados à videira, que é Jesus, ligados ao Senhor, para que nós possamos ser obedientes, dar frutos e sermos agora uma bênção nas mãos de Deus. Mas tem mais um texto aqui maravilhoso. Efésios 1. Olha só que coisa linda. Efésios 1. Verso 12 e 13. Olha que coisa maravilhosa está aqui. A fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes o quê? Selados com o Espírito Santo da promessa. Santo Espírito da promessa. Veja, o Espírito Santo quer nos selar. Mas selar com o quê? Ele quer escrever no nosso coração a lei de Deus. Esse é o selo. Deus quer nos selar para a obediência. A obediência à sua lei, aos seus mandamentos. Isso é incrível, isso é maravilhoso. Porque assim como Jesus obedeceu, assim também precisamos obedecer andando com Jesus. Tem mais. Olha só esse texto aqui de Romanos. Romanos 6, verso 17. Abra aí sua Bíblia. Romanos 6, verso 17 e 18. Que diz assim, ó. Mas, graças a Deus, porque outrora, antes, escravos do pecado, contudo, agora, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E, uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. O pecado é a transgressão da lei. Se nós agora somos libertados do pecado, é porque estamos vivendo uma vida agora de obediência. Não estamos mais transgredindo a lei ou querendo transgredir a lei, mas nós estamos querendo a justiça, queremos Jesus, queremos a sua graça, a sua misericórdia, a sua salvação, a sua paz. E isso que nos leva ao selamento na prática. Consegue entender, queridos? Como é que acontece o selamento? Então, todos quantos estiverem prontos para encontrar-se com Cristo por ocasião de sua vinda, esses que estarão prontos terão a lei de Deus selada, ou seja, escrita no seu coração. Todos que estiverem aguardando Jesus com a cabeça erguida, porque aqueles que não estiverem aguardando estarão fugindo. O Apocalipse deixa bem claro, Estarão correndo, desesperados, naquela luz gloriosa de Jesus. Mas aqueles que estiverem preparados, estarão agora em pé, olhando para o céu e dizendo: este é o nosso Deus a quem aguardávamos, louvado seja o Senhor. Mas esses que estarão em pé, aguardando Jesus e felizes com a vinda de Cristo, vão estar ali por quê? Porque eles permitiram que o Espírito Santo fizesse o selamento na vida deles. Ou seja, escrevesse a lei de Deus no coração. Olha só o que está aqui em Isaías 8. Abra a sua Bíblia aí. Isaías 8, verso 16. Isaías 8, verso 16.
o Velho Testamento, né? Veja como a coisa vai, né? A gente vai conseguindo entender um pouco aqui, um pouco ali. É Velho Testamento, é Novo Testamento, é um livro, é outro, mas fala a mesma coisa. Olha só. Isaías 8,16. Resguarda o testemunho, sela a lei, aonde? No coração dos meus discípulos. Ou seja, desde antes da vinda de Jesus, já estava predito, já estava certo que a obra de Cristo, que realizaria aqui na terra, seria uma obra completa. Não é uma obra para dar agora liberdade para a pessoa fazer o que quiser da vida e desobedecer a lei de Deus. Não. A obra de Cristo ele veio selar. Por isso ele deixou o Espírito Santo, o Consolador, para fazer esse trabalho de selamento da lei de Deus no nosso coração, para que possamos ser obedientes. Que Deus possa te ajudar, te abençoar, para que você seja esse cristão, esse servo de Deus obediente, permitindo que o Espírito Santo realize esse selamento na sua vida. Lembrando, como falamos ontem, que o selamento vai nos liberar das pragas e assolações que esse mundo vai sofrer. Os que não forem selados por Deus serão selados com o selo do inimigo, e aí sofrerão os danos das pragas e desolações desse mundo. Mas esse selamento só acontece através do Espírito Santo, quando vivemos uma vida de permanência em Cristo, quando vivemos uma vida de obediência a Jesus. E aí, voltando agora para João 15, para fechar ali a videira, né? Olha só o que diz aqui, ó, João 15. Tudo conectado, né? Isaías, João, Velho Testamento, Novo Testamento, Apocalipse e tal. Olha só que coisa linda aqui, Jesus falando, hein? João 15, verso 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então, permanecer em Cristo, permanecer na videira, é permanecer no amor, permanecer na obediência. Guardar os mandamentos de Deus. Jesus guardou, Jesus obedeceu. Ele é o nosso exemplo, Ele quer que nós também obedeçamos a toda a palavra do Senhor, a verdade, a lei de Deus. Permita que o Espírito Santo escreva a lei no seu coração. Permita que o Espírito Santo realize essa obra na sua vida. Que seja selado com o selo de Deus vivo, e seja um servo submisso, um cristão submisso a toda a vontade de Deus, obediente a toda a palavra de Deus, à verdade, aos mandamentos de Deus, todos os mandamentos. Que Ele te ajude, te abençoe e te faça um servo obediente na palavra. Amém? Vamos orar, queridos? Oremos então. Pai querido, abençoa, Pai, essas pessoas, esses irmãos, esses amigos que estão ouvindo esta mensagem, para que possam abrir o coração para o Senhor, e o Senhor possa entrar e realizar na vida deles essa transformação, escrevendo em seus corações a Tua lei, ó Pai, para que eles não venham pecar contra Ti, mas venham a ser obedientes. Ajuda-os, ó Pai, a estar ligados a Ti, ligados à videira que é Jesus, recebendo, ó Pai, este fluido espiritual santo, poderoso, que é o Espírito Santo, esse óleo santo, para que sejam, ó Pai, fortalecidos, iluminados, sejam limpos, sejam purificados. Dá, ó Pai, aos Teus filhos um novo coração, um coração de carne, sensível à Tua palavra, obediente, que eles possam buscar, ó Pai, o conhecimento de toda a verdade, estudar a Tua palavra, conhecer os Teus mandamentos, as Tuas leis, os Teus decretos, para que assim, ó Pai, eles possam colocar a vida em Tuas mãos e obedecer, mas obedecer com amor de todo o coração. Entrego a vida desses amigos e irmãos em Tuas mãos, que o Senhor os abençoe, guarde, proteja, livre do mal, abençoe suas famílias. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Amém, queridos. Um abraço. Até a próxima.